Seja bem-vindo ao canal Minuto Cine. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um filme de terror psicológico de 2022 chamado Sorria. Alerta de spoiler a seguir. No início do filme, vemos uma imagem perturbadora de uma mulher que faleceu devido a uma overdose. As fotos que cercam a cena e revelam que ela era uma mãe solitária, criando duas filhas naquele exato momento. Sua filha mais nova, Rose, chega na porta e ia pegá-la de surpresa. A cena então muda para os dias atuais. Rose se tornou terapeuta em um hospital psiquiátrico. Atualmente ela está atendendo um paciente maníaco chamado Cole, que diz repentinamente que vai morrer. Então ela o deixa internado por alguns dias e depois de concluir o seu trabalho, Rose se prepara para partir, mas nesse momento ela acaba sendo designada a outro caso envolvendo uma paciente chamada Laura. Com relutância, Rose encontra e descobre que a pobre garota está sofrendo de crise de depressão depois de ter testemunhado seu professor cometer o impensável. Rose então afirma que é normal ela ficar paranoica quando alguém morre na sua frente praticamente, mas Laura afirma que ela não é louca. Na verdade, ela está agindo de forma estranha porque uma entidade assustadora a segue onde quer que ela vá. A entidade assume forma de pessoas aleatórias para Laura e diz a seguinte frase para ela: "Você vai morrer". Logo depois, Laura desaba repentinamente no chão e começa a gritar como se tivesse visto algo. Percebendo a situação degradante, Rose rapidamente pede ajuda e de repente se vira. Então ela fica chocada ao ver Laura de pé na cama com um sorriso assustador. Mas antes que a ajuda chegue, Laura pega um caco de cerâmica quebrado e comete o impensável, deixando Rose assim horrorizada após o trágico incidente. Dois detetives então chegam ao hospital. Um se chama Joel, o ex-namorado de Rose. Eles fazem várias perguntas para ela, mas infelizmente ela está aterrorizada demais para falar e revela apenas que Laura tinha um sorriso sinistro no rosto antes de cometer o impensável. Após o término das formalidades, Rose finalmente volta para casa para relaxar. Ela toma um banho e está prestes a se servir um drink quando percebe uma visão assustadora de Laura parada em um canto. Ao mesmo tempo, seu noivo, Trevor, entra no quarto a assustando. Momentaneamente, ele percebe que ela está preocupada e pergunta se está tudo bem. Em resposta, Rose acena com a cabeça e muda de assunto rapidamente. Mais tarde, naquela noite, o casal se junta, a irmã de Rose, Holly, e seu marido para um jantar. Todos eles conversam sobre suas respectivas vidas profissionais, mas Rose parece estar distraída. Ela continua se lembrando da cena angustiante da morte de Laura. No dia seguinte, Rose decide voltar ao trabalho, mas se esforça para esquecer os incidentes anteriores. Intrigada, ela aborda a recepcionista e pede para ver o relatório sobre Gabriel, o professor que cometeu o impensável na frente de Laura. Enquanto analisa o relatório, Rose recebe uma ligação de Holly, que ele faz um convite para o aniversário de seu filho. Enquanto conversam no telefone, Rose olha pela janela e percebe uma figura longe, que se parece muito com Laura. No entanto, ela descarta o fato como sendo sua imaginação e vai verificar os pacientes. Quando ela passa pelo quarto de Cole, ela nota o mesmo sorriso perturbador que Laura tinha. De repente, Cal começa a gritar com ela, declarando que ela vai morrer. Isso deixa Rose muito aterrorizada e por isso ela chama urgentemente as enfermeiras para contê-lo. Em uma reviravolta dramática dos fatos, é revelado que Cal estava dormindo o tempo todo e tudo aconteceu anteriormente. Foi apenas um sonho. Quando o supervisor do hospital fica preocupado com o estado mental de Rose, ele aconselha a ela tirar uma semana de folga. Mais tarde, naquela noite, Rose está sozinha em casa, quando o alarme da casa começa a tocar repentinamente, o que a deixou em pânico. Ela se dirige cautelosamente à porta da frente com uma tesoura na mão, mas percebe que ela está trancada. Ao retornar para a sala de estar, ela descobre que a porta do fundo está aberta. Nesse momento, inquietamente, Rose recebe uma ligação de um operador de segurança que estranhamente ele diz para olhar para trás, mas para deixar as coisas mais confusas, o telefone toca novamente, assim revelando que a ligação anteriormente foi apenas uma alucinação. Rose atende rapidamente e, para o seu alívio, é um policial do outro lado do bairro. Em pouco tempo, vários policiais chegam à casa dela para investigar, mas não encontram sinais de invasão nem nenhuma outra coisa. Seu noivo Ben também chega ao local e, preocupado, pergunta a Rose se ela está bem. Com uma expressão confusa, ela diz que sim, mas ainda há um problema: ela não consegue encontrar o seu gato de estimação. Então Ben abraça ela. No decorrer dos dias seguintes,
Infelizmente, todas as alucinações de Rose levam as pessoas a considerá-la como uma pessoa mentalmente instável, preocupada com o seu próprio bem-estar. Ela procura ajuda da sua antiga terapeuta, a doutora Madeline. Laura conta tudo, incluindo sobre os sorrisos assustadores e até mesmo seu gato de estimação que ainda está desaparecido. Ela disse freneticamente que está ficando paranoica a cada dia que passa. Ao ouvir tudo isso, a doutora Madeline teoriza que ela está sofrendo com a morte traumática de sua mãe abusiva e doente mental. No fim de semana, Rose vai à festa de aniversário do sobrinho. Apesar de não estar se sentindo bem, as coisas vão bem nos primeiros minutos, até que o seu sobrinho abre o seu presente e infelizmente ele encontra o gato de Rose morto dentro da caixa de presente. Então Rose despenca em choro, enquanto ela tenta desesperadamente convencer a todos que não foi ela. Em meio a isso, ela percebe que um dos convidados da festa está sorrindo para ela de forma assustadora. Isso também assusta terrivelmente seu psicológico e ela acaba quebrando uma mesa de vidro. Então na cena seguinte, seu noivo a leva para casa depois de uma curta viagem ao hospital. Antes de sair do carro, Rose tenta lhe contar sobre a entidade que está assombrando, mas seu marido especula que ela pode ter herdado uma doença mental de sua mãe. Mais tarde, Rose continua a sua pesquisa sobre Gabriel, até ouvir a voz de sua mãe chamando na escuridão. Determinada a ignorar, ela tenta ir para a cama, mas uma figura que se parece com sua mãe aparece atrás dela. No dia seguinte, Rose se dirige à residência de Gabriel para reunir mais detalhes sobre a sua morte. Ao chegar, ela é recebida pela esposa dele, Vitória, que revela que o professor também testemunhou algo estranho antes de Gabriel cometer o impensável. Então ela leva Rose a uma sala onde estão expostos vários esboços feitos por Gabriel. Todos eles têm o mesmo sorriso assustador em seus rostos. Depois de toda essa merda, Rose afirma que Gabriel não estava louco e que as experiências que ele teve foram reais. Ela afirma também que está passando pela mesma ocorrência que Gabriel passou, mas infelizmente isso só irrita Vitória, pois ela acredita que Rose estava tentando tirar o sal do seu falecido marido. Então a expulsa Rose de sua casa. Tem mais opções? Rose aborda seu ex-namorado, Joel. Ela pede um favor para investigar casos relacionados a Gabriel. O ex-namorado de Rose é um detetive e fica um pouco irritado com os pedidos de Rose, mas concorda em fazer isso pelo bem do seu antigo relacionamento. Joel então acessa os relatórios em seu laptop e descobre que o professor havia testemunhado uma mulher chamada Angela ao cometer um impensável. Então inicia uma pesquisa sobre a mulher e, coincidentemente, descobre que ela também havia testemunhado uma morte. Então algo intriga eles quando eles veem as imagens gravadas. Eles veem um homem sorrindo antes de cometer um impensável. Depois disso, Rose volta para casa com a intenção de revelar tudo ao seu noivo. No entanto, seus planos são interrompidos quando descobre que Trevor trouxe a doutora Madeline para examiná-la. Ele acredita que ela ficou louca e isso enfurece Rose. Então ela acusa Trevor de tê-la abandonado em seu momento de maior necessidade. Então ela sai correndo e vai para a casa de Holly, na esperança de obter algum apoio. Rose se mostra ansiosamente para sua irmã e explica como ela recebeu a maldição da sua paciente. No entanto, Holly rejeita, se desacredita sobre maldições e acaba comparando Rose com a sua falecida mãe. Isso desencadeia uma onda de raiva em Rose. Como resultado, ela castiga a irmã, chamando-a de egocêntrica e egoísta, mas então retorna para o carro e tenta se acalmar. De repente, ela vê sua irmã Holly saindo de casa e bate na janela do carro. Quando Rose vai olhar para fora, fica horrorizada ao ver o rosto sorridente da sua irmã. Inexplicavelmente, está de cabeça para baixo, mas na realidade ela está mais uma vez tendo alucinações. Mais tarde naquela noite, Rose sai em um restaurante tentando se manter ocupada quando recebe uma ligação repentina de seu ex-namorado. Ele diz que pesquisou sorrisos assustadores a noite toda e descobriu algo chocante. Ao todo são 20 casos e 19 deles foram mortes autoprovocadas com padrões semelhantes. Entretanto, no 20º caso, um homem chamado Robert rompeu o padrão ao cometer assassinato. Quando o homem aleatoriamente testemunhou o incidente, ele acabou cometendo o impensável, continuando assim um padrão. Intrigada com esse sobrevivente, Rose decide encontrá-lo pessoalmente. Pouco tempo depois, ela chega à prisão onde Robert está preso. Então eles se aproximam dele e fingem que tem um paciente passando por uma experiência semelhante. Albert explica que a entidade se alimenta de traumas e a única forma de escapar
é cometer um ato brutal de assassinato na frente de uma testemunha, a deixando assim traumatizada. Então ele logo percebe e a questiona: você trouxe essa coisa pra cá? E grita com violência, e os guardas chegam rapidamente para levá-los embora. Mais tarde, quando Rose chega na casa da doutora Madeline, inesperadamente ela faz uma visita onde as duas conversam, mas logo é interrompida por um telefonema. Rose atende com relutância, mas descobre que está ligando para a própria doutora Madeline, mas descobre que quem está ligando é a própria doutora Madeline. Isso significa que a pessoa do lado dela é a entidade. Nesse momento, a entidade começa a sorrir e pronunciar as palavras: você vai morrer. O tempo de Rose está se esgotando. Na cena seguinte, vemos Rose se dirigindo ao hospital e ela está armada com uma faca. Ela vai direto para o quarto do paciente. Então ela dá de cara com o enfermeiro que está atendendo o paciente. Ele adverte Rose, dizendo que ela não pode ficar perto dos pacientes. Ele também pergunta se ela está se saindo bem ultimamente, mas ignorando tudo o que ele diz, de repente pega a faca e o esfaqueia rapidamente. Parece que ela quer passar a maldição adiante ao matar o pobre homem, enfiando assim várias facadas no abdômen de Cole. Apesar de várias facadas no abdômen, Cole continua a sorrir de uma forma assustadora e ele não sente dor alguma. No segundo seguinte, Rose acorda em seu carro, percebendo que toda a sequência foi mais uma alucinação. Pouco depois, Morgan se aproxima de seu veículo e pergunta por que ela está ali, mas ela se afasta rapidamente, sem dar nenhuma explicação. Ao notar a presença de uma faca no carro de Rose, Morgan imediatamente entra em contato com Joel, o alertando sobre a situação. Depois disso, Rose se dirige até a sua casa abandonada de infância, pois esse é o único lugar que ela pode ficar longe das pessoas. Ela quer se isolar do resto do mundo antes que ela acabe matando alguém por isso. Ao chegar na casa, Rose ouve um barulho estranho e quando vai investigar, encontra a entidade da sua mãe, mas a protagonista não tem mais medo e confronta a entidade pedindo-lhe que pare de incomodá-la imediatamente. Depois disso, o filme entra em flashback para o dia em que a mãe da Rose faleceu. Em uma reviravolta chocante, é revelado que a mulher estava viva quando Rose o encontrou. No entanto, a menina não pediu ajuda, pois odiava sua mãe abusiva. A entidade então assume outra forma, revelando uma figura alta e assustadora. Ela rapidamente prende Rose no chão, dizendo que vai atormentá-la para sempre. No entanto, Rose invoca sua força interior e consegue se libertar dali, esfaqueando a entidade com uma lâmpada, fazendo-a pegar fogo. Então ela sai apressadamente da casa, apenas para ver o lado de fora da sua antiga casa, e se revela novamente que a sua experiência anterior foi apenas uma alucinação. Pouco tempo depois, seu ex-namorado, Joel, chama seu nome e ela corre para dentro de casa, e não deixa Joel entrar, pois a maldição estava ali, perto dela. Então nesse momento ela olha para dentro de casa e vê a entidade arrancando sua pele para revelar sua verdadeira forma. Essa visão faz com que Rose tenha um colapso nervoso. Essa visão faz com que Rose tenha um colapso nervoso, caindo em um estado de paralisia induzida por trauma. Em seguida, em uma visão horrível, a entidade se força a entrar em seu corpo pela boca. Na cena final, Joel consegue entrar pela porta da frente, apenas para ver Rose se incendiando com um sorriso no rosto, efetivamente passando a maldição para ele, seu noivo. Galerinha, esse filme é muito louco, mano, emocionante. Eu confesso que eu fiquei com medo quando eu assisti. Eu aposto que você não vai ficar, né, porque você já viu o resumo aqui. Mas é isso aí, galerinha, se inscreve no canal, deixa o like pra não perder os próximos conteúdos. E é isso, tamo junto, é nóis, falou.